Fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Na Paraíba, meio-dia. Confirmando em João Pessoa, capital do estado, 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 11 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Governador João Azevedo participa do lançamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, junto ao presidente Lula. O novo PAC deve investir 37 bilhões na Paraíba, com obras como a duplicação da BR-230, construção de hospitais no sertão e moradias do Minha Casa Minha Vida. Estudantes da Universidade Federal da Paraíba ocupam reitoria em protesto contra preços das refeições no restaurante universitário. E faculdade aqui na Paraíba proíbe o uso de shortinho, mini saias, decotes e outras roupas chamadas de inadequadas. Saiba qual é essa faculdade e o porquê daqui a pouco no F5. E você acompanha também: Prefeitura realiza ação contra a exploração do trabalho infantil e tráfico de drogas na orla da capital. E motociclista tem rosto cortado após ser atingido por linha de cerol aqui em João Pessoa. Polícia Federal calcula que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro faturaram pelo menos R$1 milhão com joias presenteadas ao governo brasileiro. E deputado anunciado como futuro ministro de Lula enviou verba de emenda parlamentar para uma empresa fantasma. Vixe, mano. E na entrevista F5 de hoje iremos receber o vice-presidente do Senado Federal, o senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB. E a entrevista aqui hoje é em dose dupla. Além do senador veneziano, também vamos receber o presidente da Companhia Docas da Paraíba, administrador do Porto de Cabedelo, o ex-deputado Ricardo Barbosa. E não saia de casa sem saber. INMET emite alerta amarelo de vendaval em 80 cidades aqui na Paraíba. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. A produção é com Juliana Carneiro. E a edição de Cosme Lira. E a sonoplastia dele, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Aqui na Grande João Pessoa pela rádio 89,3 FM, Rádio Pop. Em Soledade e região pela rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos pela Olivedos FM 87,9. Em São Vicente do Seridó pela rádio São Vicente 104,9 FM. No Sertão pela rádio Opção em Pombal 104 FM. E Angelina, cidade de Souza 102.3 FM. E você acompanha também pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você pode acompanhar também o programa F5 pelas redes sociais. No Facebook. No YouTube. E no X, o antigo Twitter. E é só procurar F5 online lá, Fábio Augusto. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E, acima de tudo, num debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petrônio Torres. 12:06. Foi, coxinha. Venha com graça, não. Tô pra pouca conversa hoje, Luciano Coxinha. Por que, Petrônio? Tô triste. Tá triste? Tô. Mas não fique triste, não. Tá triste. Não fique triste, não. O Mengão. Bambu gemeu pro lado do Flamengo, papá. A giripoca pior pro lado do Urubu. Ai, meu Deus. O que foi, meu filho? Por que tá chorando, meu filho? Amanhã, papai, amanhã pega de novo. Ai, meu Deus. Ai, papai. Ô, filho, você quer o quê, filho? Tá doidinho, papai, pra ficar forte. Tem algum flamenguista aí? Hein, coxinha? O que foi que aconteceu, Petrônio, com o Malvadão, rapaz? Fizeram maldade com o malvadão. Tô triste. Tô muito triste. Tomou invertida ontem, Petrônio. Que saculejo, rapaz. Aquele argentino é louco, aquele Sampaoli. 30º jogo dele pelo Flamengo. 30ª escalação diferente. Eita. Mas hoje é sexta-feira, hoje é dia de alegria. Sextou, Luciano Coxinha, aqui na Pop, aqui no F5. Pede licença aí, Fábio Augusto, ao pessoal do YouTube. Vamos pedir licença a você que nos acompanha pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, pelo Facebook, porque agora é a hora...
Mas, Fábio Augusto, e aí, Fábio Augusto? Olha só, Petrônio, sexta-feira de dois boas entrevistados hoje, Pois é, muita rapaz. informação. Muita informação, então a gente tem que tocar o barco, viu? Boa Informação tarde, boa, muito boa tarde a você, Petrônio, boa tarde, Coxinha, boa tarde a você, amigo ouvinte, que nos acompanha pela 89,3 FM, que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube, qualquer lugar desta Paraíba, deste Brasil, deste mundão como todo, meu boa tarde, abraçar cada um de vocês. Abraçar também, Petrônio, os nossos amigos advogados. Hoje é dia do advogado, né? Quantos amigos advogados nós temos, né? Vários, né? Temos vários, dezenas aqui de amigos advogados. A começar lá pelos lá de casa também. Abraçar meu irmão Milton, meu cunhado João Neto, meu sobrinho Guilherme, minha irmã Amanda. Ou seja, tem meus sobrinhos também são formados. Se eu trouxer aqui um monte de sobrinho aqui e familiar que são formados em advocacia, mandar um abraço e um beijo e parabenizar essa categoria que tanto nos ajuda também. E hoje é o Dia Mundial do Sorriso também. Cadê seu sorriso? Hoje é o Dia Mundial do seu sorriso de Petrônio, tá meio amarelado. Fale não. Tá meio amarelado. Mas vamos lá, gente, tocar o barco também. Hoje pela manhã nós tivemos uma solenidade do prefeito aqui da capital, o prefeito Cícero Lucena, no qual ele entregou, viu, Petrônio? Semana passada o governador João Azevedo estava entregando aqui ao lado, praticamente ao lado da rádio, o SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle do Governo do Estado, que foi entregue aqui de João Pessoa, né? É o terceiro que o governo do Estado entregou na semana passada, na sexta-feira, e hoje o prefeito da capital, Cícero Lucena, entregou o Centro de Controle da Guarda Civil Municipal, não sei se é metropolitana aqui, eu peço até perdão direito, mas é o Centro de Controle que vai ser responsável pela Guarda Municipal. Fui lá, muito bacana, viu, Petrônio? Não é do mesmo tamanho que é do estado aqui, mas as câmeras são mais de 5.000 câmeras instaladas em todas as unidades escolares da rede pública municipal de ensino aqui na capital, viu, Petrônio? É uma parceria com a Motorola Solutions, ou seja, são cerca de 5.000 câmeras instaladas em todas as escolas e também serão dentro de mais algum tempo aí, alguns meses aqui para frente, em todos os demais órgãos públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí você para analisar que é uma assertiva muito grande dada pela Prefeitura da capital quando você inicia pelas escolas. Porque ultimamente a gente tem visto a onda de crimes chegando nas escolas. Eu não vou nem falar das barbáries que aconteceu nos últimos meses, inclusive aqui no Brasil. Mas quando você já enxerga, vê a preocupação no poder público de começar a monitorar, certo? Isso serve até para conter a onda de crimes, mas assim também dar aquela segurança como um todo aos servidores, aos professores, a todo mundo que integra as unidades escolares aqui da rede municipal em João Pessoa. Então o prefeito Cícero fez essa solenidade, nós conversamos com ele, daqui a pouquinho nós vamos trazer a fala dele e volto a dizer, foi uma solenidade bastante prestigiada e é muito bom começar o programa trazendo essa informação também. Trazer outra informação também que o governador João Azevedo participou agora há pouco do lançamento do PAC, né? Juntamente com o governo, com o presidente Lula, e a Paraíba foi agraciada com aquela expectativa que João ontem falou aqui no programa, de cerca de 2,5 bilhões de reais, né, que o governo da Paraíba foi agraciado. Ou seja, e esse montante, esse volume vai ser empregado, vou dizer aqui, pela construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, o Sistema Adutor do Brejo, certo? Que vai atender toda aquela região. Também vai contemplar a segunda etapa do Sistema Adutor da Transparaíba, ramal Curimataú, e a barragem de Cupissura,
certo? Que vai também assegurar água para a região metropolitana aqui, que é essa barragem de Cupsura, que é da região metropolitana de João Pessoa. Também assegurou esse montante, esses 2,45 bilhões de reais para as obras de tratamento de água em Campina Grande, a conclusão do canal Acauã-Araçagi e o projeto da construção do terceiro eixo da transposição do ramal São Francisco, o ramal Piancó. E ainda tem mais, o volume é grande, os montantes. A conclusão da triplicação da BR-230 entre Cabedelo e Oitizeiro, assegurado, o dinheiro foi assegurado também, certo? Será que sai dessa vez? Bom, assim foi estabelecido, né? Foi estabelecido também. E a conclusão nós estamos falando de 2,45 bilhões. Um abraço, meu amigo Assis. Para a Paraíba foi contemplada, Petrônio. Vamos esperar, né? Vamos esperar, que a gente já espera faz um monte de tempo, faz um monte de anos, acho que 5, 6 anos lá se vão, Fábio Augusto. E nada dessa duplicação ser concluída, né? Mas vai agora... se arrastando a passo de tartarugas. Mas agora o dinheiro foi assegurado, né? O governador a notinha acabou de chegar, de sair, foi assegurada aí. E olha só, a conclusão também, certo? Da duplicação da BR-230 ali do posto da farinha, você sabe onde fica, ali de Campina Grande a Cajazeiras. Duplicação da BR-230. Aí é um sonho, né? É um sonho que tá... A Paraíba sendo cortada pela BR-230 duplicada, totalmente duplicada. E o terceiro eixo, finalmente aqui, entre Cabedelo e Oitizeiro, que esperamos ser concluído também, porque a BR-230 transformou-se no principal corredor de João Pessoa, de fluxo de João Pessoa. João Pessoa é cortada pela BR, então é um dos principais fluxos de trânsito durante o dia, a BR-230, e chegada mais do que na hora de concluir esse terceiro eixo. O governador, estou vendo a foto aqui do governador, ao lado de outros governadores do Nordeste, e o do Espírito Santo, que estiveram, o lançamento foi hoje pela manhã, né? Isso. No Teatro Municipal, lá no Rio de Janeiro, e... a expectativa era o encontro com o governador Zema, né? Que ninguém sabe se houve ou não. O Zema, você tem notícia? Ele foi pro evento? Não tenho essa notícia aí. Mas daqui a pouco a gente procura saber aqui direitinho. Daqui a pouco a informação chega aqui pra gente. Pois é. Paraíba aí sendo contemplada, o PAC voltando a funcionar, né? O PAC 1 foi aquele sucesso gigantesco. O PAC 2 foi interrompido com o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Temer não deu continuidade, Bolsonaro muito menos, e agora Lula lançando novamente o PAC, que a expectativa era inclusive que mudassem o nome, né? O nome não mudou. Mas continua, o Programa de Aceleração do Crescimento. Pois é, não mudou e assim, trouxe muito desenvolvimento para o Brasil. O Brasil deu um salto gigantesco, desde a época de Juscelino Kubitschek, né? No famoso 40 anos em 4, né? E desde então o Brasil não via tanta obra, um montante de obras gigantesco que aconteceu naquela época no governo Lula 1, Lula 2 e agora voltando no Lula 3, Fábio Augusto. Esperamos, né? O governador João Azevedo assegurando, né? Ontem foi uma boa notícia para os enfermeiros, o presidente Lula assegurando que esse mês paga finalmente o piso nacional da enfermagem. Obras do PAC, só notícias boas para a Paraíba e para o Brasil. Fábio Augusto. Pois abre aspas para a fala do governador João Azevedo, certo? Nós apresentamos as demandas do Estado ao presidente Lula e saímos dessa cerimônia satisfeitos com as obras que conseguimos viabilizar junto ao governo federal, porque vamos levar a traumatologia para o sertão, garantir segurança hídrica para o nosso estado e ampliar a nossa infraestrutura rodoviária, o que irá gerar emprego, renda, novas oportunidades e desenvolvimento por todo o estado, disse o governador João Azevedo durante essa solenidade da apresentação do PAC. Petrônio. 2,45 bilhões de reais. Isso deve ser durante os 4 anos do governo Lula, né? Acredito que sim. Pois é. 12h29, meu amigo Luciano Coxinha. Vamos antecipar o intervalo. Bora, nosso primeiro entrevistado acaba de chegar, já está por aqui.
E depois do intervalo comercial a gente bate um papo com o senador veneziano Vital do Rego, que é assim com o homem, né? É assim com o presidente Lula. Tá provocando inveja no PT paraibano. O homem tá indicando tudo que é cargo aqui na Paraíba. Vai falar, claro, obviamente. O paraibano mais forte do governo federal se chama veneziano Vital do Rego. Pois é, o parlamentar mais forte. 12h30, coxa, vamos faturar? Em seguida a gente volta batendo um papo com o senador da República, vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, depois do intervalo comercial. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo, Petróleo Torres. 12h33. Meio-dia e 33 minutos. Petrônio, vamos ouvir a fala do prefeito Cícero Lucena sobre a entrega hoje do Centro de Controle da Guarda Municipal, que volta a dizer, são cerca de... bancários, né? Não, fica lá na sede da Guarda, ali na Almirante Barroso. Almirante Barroso, né? Perto do Antiga prefeitura. Não sei se era a antiga prefeitura. Pois bem... Vamos ouvir o Caboquinho? Vamos ouvir o prefeito, Luciano, aqui pelo caminho, certo? O prefeito hoje entregou esse centro de controle da Guarda Municipal, senador. São 5 mil câmeras instaladas em todas as unidades das escolas da rede municipal aqui de ensino.
seja, todas e elas... também nos PSFs. Nem todos ainda, não chegou a todos ainda. Durante, até o final do ano, os demais prédios públicos, todos serão monitorados através de câmeras de segurança. E são vários tipos de câmeras, inclusive aquelas câmeras com leitura facial, certo? Aquelas ultras que vão lá no zoom. São câmeras, são realmente equipamentos modernos, que foi uma parceria aí, um contrato assinado com a Motorola, ou seja, então tá aí. É mais um reforço para a segurança pública, inclusive. Isso. Vamos ouvir aqui a fala do prefeito Cícero Lucena. Esse projeto é um projeto de monitoramento patrimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa em função dos avanços e das conquistas da qualidade que nós estamos preparando os nossos equipamentos. Se você vai na área da educação, a questão dos computadores, dos equipamentos presentes, mas principalmente daquilo que tem mais valor em uma escola, que são os nossos estudantes e aquelas pessoas que trabalham. Esse projeto nós temos mais de um ano que temos desenvolvido com a preocupação de fazer uma escola segura, né, para as nossas crianças, para que os pais tenham tranquilidade. Nós temos desde o acesso com o reconhecimento facial dos alunos, dos trabalhadores, das pessoas autorizadas a entrar nas nossas escolas e agora com o monitoramento, né, de câmeras nas áreas comuns das nossas escolas, na prática do esporte, na cozinha, no refeitório, na sala Google, na sala Make, nos corredores da nossa escola, com câmeras de 360 graus, com câmeras de profundidade e as outras câmeras. Temos também registro da presença de pessoas, se eventualmente alguém pular o muro, nós temos sensores que acionam alarme, né, e consequentemente aciona a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil que estiver mais próxima nessa ligação da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. O Centro de Controle Monitoramento do Estado vai receber a imagem de onde foi acionado. Temos o botão de pânico na escola para que seja acionado se necessário for. Então eu fico muito feliz porque nós estamos entregando à cidade de João Pessoa não algo que se fez necessário por um episódio de segurança que há pouco tempo vocês da imprensa, por exemplo, tiveram que dar cobertura a essa insegurança. Aqui é um trabalho não só, vamos dizer assim, de momento, é um trabalho de futuro das nossas escolas. É algo que me deixa feliz, além da preservação do patrimônio que é do povo de João Pessoa, quando você tem na área de saúde também a preservação dos seus equipamentos, dos computadores que lá tem, das pessoas que estão tendo acesso, também se sentir protegida, porque com essa estrutura, com o que a Guarda está planejando em termos de fazer núcleos cobrindo toda a cidade de João Pessoa, para junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil a gente poder garantir que, se Deus o livre tiver uma ocorrência, algum desses mecanismos de segurança vão chegar o mais rápido possível para proteger aquilo que eu repito, mais importante da nossa cidade, que são as pessoas. Muito bem, tá aí. Essa foi a fala do prefeito Cícero Lucena. Volto a dizer que entregou um belíssimo equipamento para a segurança aqui na capital, certo? Esse centro de controle totalmente monitorado, totalmente modernizado, e agora, a partir de agora todas as escolas, a rede municipal de ensino, estão sendo monitoradas e vários PSFs, USFs da prefeitura também já estão sendo monitorados. Então, atenção, bandidagem, vocês vão estar sendo todos aí, todos que tentarem cometer algum crime. Já está em pleno funcionamento. Mostrou tudo lá, tal. Nós temos foto aqui, se o Coxinha quiser aqui, postar aí para quem está nos acompanhando nas redes. Deixa eu te mandar aqui. Manda aí para Coxinha. Enquanto isso, Fábio, enquanto você procura, são 12h38. Vamos iniciar o bate-papo com o senador veneziano Vital do Rego, ele que é vice-presidente do Senado. Senador, muito boa tarde. Bem-vindo ao F5. Prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixa logo a primeira pergunta aqui. Senador, hoje os governadores estão ainda reunidos, creio eu, lá no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o relançamento do PAC. A Paraíba aí garantindo quase 2,5 bilhões de reais para tocar obras importantes, duplicação da BR-230,
até Cajazeiras, um pleito, inclusive, do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse PAC que vai, com certeza, aquecer a economia de todo o país e da Paraíba por tabela, claro. Boa tarde, senador. A Paraíba lhe escuta. Boa tarde, Petrônio. Primeiro, eu devo inicialmente cumprimentá-lo, abraçá-lo. Já o fiz, a Fabinho, Revendos, a Coxinha, todos que fazem a produção. Pedir desculpas porque nesses últimos dias, diga-se, né, não por não ter recebi convites, mas para que nós conciliássemos e compatibilizássemos tanto a nossa agenda, vindo de Brasília, com a oportunidade que vocês nos conferem, a todos os agentes políticos e a população de uma maneira geral. Parentes aqui, Rui Dantas em Brasília viajando, Fábio Bernardo a trabalho também viajando. Um abraço. Inclusive falei com o Rui na ida para Brasília, fomos no mesmo voo. Dizer da importância, e isso é um compromisso que o presidente Lula havia assumido. E deste compromisso a repercussão que é extraordinária. De fato, você reaquece ou dá à economia que começa a ter nesses últimos meses e nos meses iniciais da gestão do presidente Lula, sinais positivos, ventos soprando favoravelmente depois de um longo período de dificuldades, mesmo estando nós submetidos a uma política, creio eu, não apenas porque tenho dito e combatido, extremamente escorchante dos juros praticados pela autoridade monetária do Banco Central. Isso termina aplacando e isso termina implicando numa diminuição da atividade econômica, porque não é sugerível a quem deseja colocar o seu negócio ou a quem, tendo o seu negócio, desejar ampliá-lo, como é que você acessa com percentuais de juros exorbitantes como os que são praticados em nosso país. Ponto 1. Deu uma sinalização positiva na última reunião, com a queda, uma diminuição de 0,5, mas muito tímida à necessidade que a economia brasileira precisa. O presidente Lula, ao fazer esse anúncio, porque havia se comprometido, e eu até agradeço a sua justiça, essa questão da BR-230 foi a nossa bandeira, né, quando o presidente esteve conosco em Campina Grande, e ele dizia, nós vamos ouvir de cada governante. Eu não tive a aventura de poder sê-lo, mas 3 principais e prioritárias demandas. E as 3, ao meu ver, nós expunhamos, era a BR-230, a sua duplicação e conclusão da triplicação aqui de Cabedelo a João Pessoa, o Hospital do Sertão, também muito importante, e o terceiro eixo, que foi incluído, está incluído nesse novo lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que é o terceiro eixo para o Vale do Piancó. Além desse, o que vai beneficiar a região da Serra do Teixeira, muito importante, que é exatamente do Pajeú. Então, são obras fundamentais para o nosso país, é a retomada que nós observamos de obras que ficaram paralisadas em muitos estados, em muitos municípios. Temos também, e diga-se, do ano passado para cá, com a aprovação da PEC da transição, uma nova realidade. Vou citar o caso, inclusive, porque participo. A sugestão política do MDB recaiu sobre o nome do nosso querido e ex-deputado Arnaldo Monteiro para a superintendência do DENIT. O DENIT, Fabinho, meu querido Petrônio, no país era administrado com 6 bilhões de reais. Você imagina, para tocar obras, para manter e fazer a preservação, manutenção e recuperação da nossa malha viária e das outras ações, porque à época nós tínhamos no Ministério todas as ações de infraestrutura. Esse valor, não há razões senão de dizer ínfimo, risível, pequeníssimo, não daria para absolutamente nada. Quando o ministro Renan Filho ele é escolhido com a PEC da transição, este ano de 2023, o DENIT tem 22 bilhões de reais. E foi aonde nós conseguimos, no orçamento de 2023, aí a ação foi nossa, mas não foi do governo do estado, quem viabilizou os 157 milhões fomos nós, através do senador Marcelo Castro, um grande amigo da bancada do MDB, era o relator geral. Nós aprovamos na Comissão de Infraestrutura e ele consignou, pela importância que a obra tem, esse primeiro trecho de Campina Grande até a Farinha. São 500 milhões de reais que nós necessitamos, só esse trecho de 33 quilômetros. E também 44 milhões aqui para que nós iniciemos, no mês de setembro, deve estar sendo conferida a ordem de serviço para a retomada da triplicação da BR-230. Ademais, o presidente Lula tem
merecidas razões de ser elogiado, porque é um projeto audacioso, mas que é fundamental economicamente, e sendo economicamente, gerar o que você bem o disse, oportunidades aos milhares de postos de trabalho. Fábio Augusto. Senador, o senhor faz parte da base do governo federal, hoje, da União. Muito se fala da dificuldade que foi encontrado o governo, a União, para essa nova gestão. Qual o principal desafio do governo, na sua opinião? O senhor que está lá no meio, lá no Senado, faz parte, entende de como funciona. Qual o principal desafio do governo Lula hoje, nesse primeiro ano? Variados, inúmeros. Não é fácil, absolutamente não é fácil, e convencidos estávamos, e o próprio presidente bem o sabia, se viesse, como de fato aconteceu, a lhe ser garantida a terceira oportunidade de presidir o Brasil. O presidente Lula conquista essa vitória maiúscula, dificílima, e, junto a ela, não tanto, mas muito difícil, é o de poder você se deparar com realidades. O primeiro delas, é exatamente o estado, a condição de conflagração quase que havia, e que ainda aqui e acolá você observa em torno de disputas ideologizadas, disputas político-partidárias que ultrapassaram aos limites da razoabilidade. O Brasil se viu num processo eleitoral, e durante e antes dele, atos preparatórios para que se estabelecesse essa, entre aspas, guerra ideológica que se viu. Quando o Brasil tem, no novo governo do presidente Lula, o episódio do dia 8 mostrou exatamente isso. Os atos golpistas, os atos antidemocráticos que nós observamos, inclusive eu pessoalmente estava lá como presidente do Senado Federal, foi um retrato daquilo que foi se constituindo durante os últimos 4 anos. E aí você vem para as outras dificuldades. Questões na nossa economia. O Brasil, se não tivesse, o Congresso não tivesse, Fábio e Petroni, meus amigos, assumido o compromisso de aprovar a PEC da transição, nós não teríamos absolutamente atividade alguma. O Brasil pararia, porque não havia recursos para nada, rigorosamente nada. A PEC da transição foi fundamental numa iniciativa do governo federal, diga-se, do Congresso anterior, para que nós aprovássemos. Mas havia uma deficiência na área da educação. Nós tivemos durante 4 anos muito mais escândalos, muito mais fatos que detratavam, né, a realidade do governo para com a educação do que propriamente aquilo que cabia ao Ministério, ao MEC, Ministério da Educação. Se você observar em todas as áreas como foi conduzida ou conduzido o Ministério da Saúde, idem. E não estou mencionando apenas os episódios relativos à pandemia e àqueles que a Comissão Parlamentar de Inquérito trouxe à baila e ao conhecimento. Mas se você falar sobre políticas públicas para a cultura, inexistente, políticas públicas para a área do esporte, para a juventude, a própria e desencadeada linha adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, muito de misógino, muito de sexista, extremamente atentatório, principalmente às minorias, né? Não cansamos de ver, ou cansamos de ver, tantas palavras e pronunciamentos que o ex-presidente e aqueles que o seguiam faziam em torno destes ou outros setores ou segmentos da nossa sociedade. Então, era uma recomposição, é uma recuperação. E eu estou muito feliz, lhe digo, porque 6 meses, 7 meses de gestão, você já observa isso. Você observa que a meta inflacionária não apenas vai ser atingida, mas vai estar abaixo do que projetada. Você observa que a atividade econômica permitirá um PIB, diferentemente do projetado, maior do que se tinha nos primeiros meses de 2023. Você observa que atividades outras, como por exemplo na área industrial ou no setor industrial, você retoma de algum modo, se não nos níveis desejados, você vai tendo outra realidade. Uma realidade que passa pela própria convivência e a relação inexistente, né, no governo anterior com a sociedade brasileira, de conversar, de dialogar, de ouvir, de aceitar as contestações, de predispor-se a fazer um bom trato
no sentido maior da palavra, relacionamento harmonioso com as instituições, com o Congresso Nacional. Eu acho que é um momento novo, necessário, que nós tínhamos que alcançar. O presidente Lula tinha e haverá de ter, isso não está resolvido, isso é um para e passo. Os anúncios que hoje o presidente Lula fez é um passo em relação a outras tantas medidas que precisam necessariamente ocorrer para que nós recomponhamos a um estágio desejado. Senador, ainda dentro dessas boas notícias, né, começaram ontem, inclusive, com a confirmação do pagamento, finalmente, esperamos, da enfermagem. Do piso nacional da enfermagem. Verdade. O governo federal garantindo os recursos. Os 7,3 e a composição, porque, na verdade, Petroni, nós participamos diretamente, o Congresso também, assumidamente, quando arrostou em fazer a defesa dos milhares de profissionais da área de enfermagem, técnicos, enfermeiros, enfim, auxiliares, quando nós tínhamos do projeto do senador Fabiano Contarato, relatoria da senadora Zenaide, depois tivemos que elaborar 2 propostas de emenda à Constituição para garantir a legalidade e para garantir também aos municípios e os estados que esses recursos seriam disponibilizados na fonte da União. Todo esse trabalho do Congresso Nacional se deu. E aí, quando o presidente Lula assume, lá vem novamente a PEC da transição, com os recursos que foram garantidos por ela, 7,3 bilhões de reais, quando nós votamos o PLN 4, o presidente sanciona imediatamente garantindo os recursos. Só que havia uma incongruência, não diria, uma disparidade entre os valores necessários e os valores viabilizados. E aí a União teve que fazer todo esse levantamento, havia desconformidades nas informações, e, enfim, nós vamos ter esses justos, merecidos pagamentos com esse reconhecimento ao piso das categorias que integram a enfermagem. Então, fico muito feliz em ter participado, ter colaborado, porque de fato não é possível imaginar que o enfermeiro pudesse ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, como muitos recebem aí, Brasil afora. Isso é indecente, isso é uma indignidade, e o mínimo que nós poderíamos fazer era resguardar o piso da enfermagem, se não aos patamares desejados, ideais e justos, mas pelo menos bem melhor do que o que nós tínhamos. Senador, ontem quem estava sentado nessa cadeira aí foi o presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, Jorge Coelho. Estava um choradeira danada aí, dizendo que os municípios estão mendigando. De fato. Eles estarão, inclusive. Que resolver essa situação? Como resolver a situação? Nós vamos Diz que esses próximos meses agora serão praticamente dificultosos para ele. Muitos. Essa semana e na semana anterior e durante esses últimos meses, o que se observou não é invenção e não é exagero. Houve uma queda drástica do FPM. Há municípios aí que terminaram recebendo 30%, 40% a menos. Você não consegue fazer um planejamento quando fatos dessa natureza ocorrem. Quando você está preparado, quando você está cioso de que na sazonalidade, há períodos onde o FPM aumenta pelas próprias atividades econômicas, há outros períodos que não, mas quando você tem uma queda abrupta, você termina deixando em situações delicadas as gestões. E não é diferente em todas as partes. Eu vi e ouço de muitos dos prefeitos ligações nesse sentido. Vamos ter essa reunião na próxima semana. O presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu, juntamente também com o presidente Arthur Lira e integrantes do governo federal, de saber de que maneira pode se auxiliar. Lembre-se que o papel do Congresso em relação aos municípios, e eu sou, em essência, municipalista, e não é do dizer, eu vivo essa realidade porque vivenciei na condição de ser prefeito. E vejamos nós, uma prefeitura que tinha uma condição, se não a ideal, mas tinha uma receita própria, né? Não suficiente, mas tinha. Imagina os municípios pequenos que são dependentes tão somente da transferência de 0,6. A maioria dos 5.570 municípios brasileiros são de média de 0,6. Não dá para fazer nada. Fora o pagar o ordinário, você não vai além disso. Precisa muito dessa ajuda. Nós colocamos um ponto percentual, você se lembra disso? Inclusive foi uma proposta de emenda do então senador Raimundo Lira. Hoje é constitucional, então aumentou
a transferência em um ponto, já para ajudar os municípios. Mas essa realidade ela precisa. Se eu disser a você que há identificada uma saída, não há, porque ainda não foi conversado com o governo federal a esse respeito. Qual seria a sugestão legal para que haja esse socorro? O prefeito, ex-prefeito e presidente da FAMUB, querido amigo Jorge Coelho, não exagerou ao retratar a situação sensível que passa a municipalidade em nível nacional. A bancada federal paraibana tá unida em prol disso? Claro, não pode ser diferente. Todos nós temos. Há uma, inclusive, reunião, me parece, convocada pelo nosso coordenador, o deputado Damião Feliciano, para terça-feira, às 18 horas, para que nós participemos, exatamente, conversar, dialogar, ouvir sugestões e também, quem sabe até lá, fazer menções a possíveis ajudas do governo federal. Ô, senador, há mais ou menos um mês atrás, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária. Sim. Muito importante para o país. Muito. Já chegou no Senado. Chegou, o senhor já quinta. se debruçou, já está pá, deve ter mudança, certamente deve ter. Tem prazo para devolver à Câmara dos Deputados? Não, não há. Assim, o ponto de partida, Petrone e Fábio, é o seguinte: todos nós, não há uma palavra dissonante, ou seja, não há uma palavra que desconheça a importância de se fazer a reforma tributária. Nós somos sabedores. Você tem um sistema tributário, vocês já ouviram aqui por vários expositores. Nós temos um sistema tributário, aqui quem empreende bem pode falar melhor do que eu próprio. Um sistema tributário que se sobrepõe em diversas legislações, muitas das vezes conflitando entre si, aonde o pagador, empreendedor ou cidadão, eu, você, quem está em casa, paga duplamente, às vezes até mais. Você tem uma carga tributária altíssima, enfim, um horror. Todos nós desejamos fazer essa reforma tributária que já deveria ter sido feita há décadas. E aí, quando você não entra em acordo, ou quando não há o desejo do governo federal em participar, não vai a parte alguma, porque você não consegue votar. E isso eu não estou me referindo a este ou aquele governo. Eu estou me referindo a todos os governos que passaram nesses últimos 40, 50 anos. Hoje não. Hoje você tem a sociedade brasileira, você tem o setor produtivo, você tem os cidadãos, você tem todos e o governo querendo fazer a reforma tributária. Ótimo. Agora, não pode ser feito, Petrone, ou não pode ser elaborada uma reforma que piore. Eu sei que nós não vamos conseguir piorar ao que aí está. Nós vamos melhorá-la. Mas cabe-nos fazer o melhor, aperfeiçoando. A Câmara deu o seu primeiro passo quando analisou a proposta, mas tem muitos pontos em aberto. Dizia eu, inclusive falando com Rui, quando nós nos encontrávamos no aeroporto, muitas das informações, não sou eu como senador estando lá, vocês próprios. Ora, se eu como senador, que estou mais perto daquilo que foi produzido, não tenho conhecimento de algumas dessas informações, alguns desses dados, quanto mais a população de uma maneira geral. Então, nós estamos... Desculpa, Coxinha. Aí fui eu que... nós estamos começando esse debate no Senado a partir da quarta-feira. O senador Eduardo Braga é, de fato, um experimentado homem público, experimentado porque já viveu tanto no executivo, como governador do seu estado Amazonas, como tem uma experiência na condição de parlamentar. Senador, ex-deputado federal, então a escolha que recaiu, pousou sobre os ombros de Eduardo, foi uma escolha feliz do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Davi Alcolumbre. Ontem não, hoje é sexta, anteontem, quando nós tínhamos o anúncio formal, já sabíamos, já tinha sido anunciado, mas formalmente, ontem, quarta-feira, anteontem, o senador Eduardo se comprometeu de trazer o plano de trabalho a partir da quarta, e é aí onde nós vamos nos debruçar. As perguntas feitas por vocês, as respostas, elas ficam na superficialidade porque há muita desinformação. Ainda não há condições de... Vou citar 2 casos. Na semana passada eu recebi o segmento das agências, né, relacionado ao turismo, e esse segmento dizia: olha, veneziano, nós ficamos fora do texto que na Câmara previa a manutenção de benefícios para o setor hoteleiro, de restaurantes. Ótimo, correto, justo. Mas como é que você mantém esse setor que está, como também as agências vinculados ao turismo, você não coloca essas
agências. Aí eu me reunia com o pessoal da CVC, da Decolar, enfim, as grandes operadoras que falavam exatamente isso. É uma incongruência, porque restaurantes, hotéis, dependem... Toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Então não dá para você colocar este e excluir setor de o serviço, outro. né? O setor de serviços, que muito reclama. Muito reclama, é verdade. Muito reclama. Vou citar outro caso, eu não sabia, por isso que eu estou te falando, Petrônio. É preciso que nós estudemos, nos detenhamos, porque há muita nuvem encobrindo aquilo que foi produzido. No setor energético, repito, por ter recebido a estes integrantes, ele dizia, olha, senador, nós não estamos nos atendo que haverá entre 3 a 4 vezes o aumento na carga tributária para o setor, o que implica dizer para todos nós. Sim. Então vamos fazer com calma, não adianta o senador Eduardo Braga dizer, eu vou entregar no dia tal. Vamos fazer este ano, né, nesse segundo semestre. Agora, com a calma devida, fazendo as correções que precisam ser feitas, aprimorando o texto da Câmara, que voltará a ter a oportunidade de falar, enfim, fazer com que essa reforma tributária venha a melhorar uma realidade que, tristemente, o Brasil convive com esse sistema atual. Senador, tem uma pergunta do nosso querido Fábio Bernardo, que Sim, não está presente hoje, Fabão, mas mandou uma pergunta aqui, viu? Poxa, vamos colocar a pergunta de Fábio Bernardo para o senador Veneziano Vital. E quem desejar fazer pergunta ao senador, manda mensagem para o 98809-8989. 98809-8989. Mande sua perguntinha em nosso WhatsApp. Vamos ouvir Fábio Bernardo. Fala, Fábio! Abraço, Petrônio, abraço, Fábio Augusto, Luciano Coxinha, Juliano, abraço aos ouvintes e espectadores do F5, abraço ao senador Veneziano Vital do Rego. Primeiro, pedir desculpas ao senador, infelizmente tive que viajar, não pude estar presente hoje aí nos estúdios do programa F5, mas mesmo de longe, queria saber do senador Veneziano Vital do Rego como é que fica o MDB para as eleições municipais de 2024 em João Pessoa. Alguns, ou pelo menos os 2 vereadores do MDB de João Pessoa integram a base de sustentação política do prefeito Cícero Lucena, mais o suplente vereador Marcelo da Torre. Como é que fica Veneziano no MDB de João Pessoa para 24? O MDB vai apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena ou tem fundamento a tese de que o deputado federal Rui Carneiro, hoje filiado ao Podemos, poderá, no ano que vem, migrar para o MDB e disputar a prefeitura da capital pela legenda MDBista. Abraço a todos, abraço, senador! Rapaz, o Fabão já entrou lá, entrou rasgando. Não, mas senador, é uma pergunta muito apropriada para o momento e nós estamos, de fato, fazendo esse trabalho, sabe, Petrônio? E na pergunta, esse não é o nosso propósito, fugir dela, da essência e do objetivo que Fabão, um grande abraço a você, meu irmão, saudade, na próxima vez nos veremos aqui pessoalmente. Antes de falar especificamente sobre João Pessoa, o trabalho que nós estamos fazendo, e aí nós mesmos, não é uma iniciativa particular, individualizada do seu presidente do MDB. O MDB está ganhando mais corpo. Nós tivemos, na súbita realidade vivida, quando do desaparecimento do governador Zé Maranhão, tivemos uma grande tarefa, que era e continuará a ser, dar ao MDB a condição de recompor-se, se não protagonista. Né? Lembremos, vocês são muito jovens, mas lembram que o MDB, há cerca de 15, 20 anos, de fato era o partido de maior proeminência aqui no nosso estado. Natural a sua diminuição, porque outros apareceram e vieram forte. Você tem aí o PP, você tem o Republicanos, mais recentemente, você tem a União Brasil vindo do Democratas, outros, o PSB. Bem, mas a diminuição, mesmo entendendo que outras legendas passaram a compor essa realidade e esse ambiente político no nosso estado, foi muito dura. O MDB precisava passar por esse processo de recomposição, de recuperação, que tem muito a ver com a realidade nacional, tem, porque nós compusemos com o presidente Lula uma parceria muito importante.
Quando você fala sobre PAC, nós aqui dissemos sobre essa iniciativa que foi dada pelo Ministério do Transporte, quando nós apresentamos os recursos para a duplicação da BR-230, é preciso que você tenha uma boa interlocução com o governo federal e ainda bem que essa interlocução, essa realidade, essa acessibilidade nós dispomos. O MDB vai se fortalecendo. Amanhã mesmo nós vamos ter, amanhã não, segunda-feira, prefeita de Uiraúna, de né? Nossa querida Leninha Romão, lá de Uiraúna. Devemos ter até o final do mês, Petrônio, Fábio, meus amigos, chegar aos 30 prefeitos. Hoje somos 25 prefeitos. Semana passada nós filiávamos a querida companheira, grande gestora lá da cidade do Congo, no Cariri, Flávia Quirino, esposa do nosso deputado MDBista Romualdo Quirino. O trabalho é esse: fortalecer o partido, formar as nossas chapas proporcionais. João Pessoa, Campina Grande, não difere das outras realidades, no sentido que cada uma das suas comissões, nesse sentido, cada uma delas terá a oportunidade de falar. Os nossos companheiros, sob a presidência do nosso querido amigo, a quem eu devo tantas atenções, presidente Miquica Leitão, falará, opinará, observará. Sobre a mesa estarão as razões pelas quais tomaremos a decisão. Petrônio, antes de nós iniciarmos ao vivo, ele perguntava exatamente isso que Fábio nos pergunta. E eu dizia a ele, o que vou me repetir, não há nada a esconder. Petrônio, a decisão ela vai ser levada em conta as observações estratégicas dos nossos companheiros. O MDB tem 2 vereadores, tendo tido a oportunidade do vereador Marcelo de assumir na licença que foi pedida, a mim parece que não sei se foi Miquica ou se foi Sobreira, né? Coronel Sobreira. Então eles têm, como outros que entregam a nossa legenda, mas não há uma dissociação entre aquilo que também deve ser levado em conta para o Estado, o MDB do Estado e o MDB nacional. Como presidente da legenda, eu sou perguntado pelo presidente nacional, o deputado Baleia Rossi: Veneziano, como é que estão as coisas aí? Veneziano, como é que está o MDB? Veneziano, você conseguiu filiar mais quem? Como é que estão as perspectivas para as eleições municipais? O MDB é o partido que mais prefeitos tem no nosso Brasil e maior número de filiados. Então, há uma responsabilidade sobre cada uma dessas unidades de poder fortalecer ainda mais. O MDB não deseja abrir mão da sua vaga no Senado. Então, nós vamos lutar por ela, seja através do nosso nome, se Deus me permitir, vivo e são, somos candidatos à reeleição, lutar por esta recondução, lutar para que nós tenhamos de volta representações na Câmara dos Deputados. O que uma coisa tem a ver com a outra? Uma está ligada diretamente ao sucesso, à boa participação do MDB nas disputas municipais. Em João Pessoa, vamos conversar, temos conversado, são inegáveis e conhecidas de todos as minhas relações com o deputado Rui Carneiro, principalmente e mais politicamente depois que nós estivemos juntos no segundo turno das eleições, onde votamos e apoiamos a candidatura do PSDB na figura do nosso companheiro Pedro Cunha Lima. Então isso estreitou, em que pese Rui está como filiado do Podemos e sai como candidato pelo Podemos. Isso aí eu fiz o convite, mas ele foi muito correto e muito transparente ao dizer: Veneziano, nós vamos sair pelo Podemos. Tem uma ótima relação com o prefeito Cícero Lucena, de amizade, comercinho, vamos conversar, mas é importante que se resista. Há de saber qual a posição, o que é que reservado estará para o MDB como partido que tem sua grandeza, que tem sua importância. Aqui mesmo em João Pessoa, quando nós tivemos a oportunidade de fazer, fosse no governo estadual, fosse no governo municipal, o MDB tem a sua marca. Então vai estar e no seu tempo, oportunamente, se senador, decidir. E o PT? O PT nas últimas eleições, o senhor foi candidato a governador e teve uma parceria. Sim. Né? Como é que fica aqui? O PT também faz oposição aqui em João Pessoa. Não tem dialogado? Não, eu não tenho autoridade. Não é que eu não tenho autoridade. Eu não estou autorizado para falar pelo PT, ou seja, a instância do PT. Não, mas não é pelo PT. É trazer o PT para junto, para conversar, para marchar junto. Isso não há essa possibilidade? Meu irmão, te confesso que não tratamos ainda a esse respeito. Não conversamos. Eu te digo, não tivemos a oportunidade de falar com a executiva municipal sobre esse assunto e com essa possibilidade de uma aliança com vista ao lançamento de um nome à disputa municipal. É possível que essas conversas possam se dar naturalmente e plenamente e
principalmente pelo fato de termos tido a parceria nas eleições de 2022, quando grande parte do PT esteve conosco nessa disputa. Mas ainda não conversamos. Não conversamos. Essas conversas passarão por Miquica, o presidente da Executiva Municipal. Claro, né? Nós respeitamos. Né? Porque o PT já lançou alguns nomes, pelo menos tem alguns nomes. O nome do ex-prefeito Luciano, o nome da deputada Cida, certo? São nomes ventilados e que os próprios já disseram, olha, meu nome está posto para ser pré-candidato a prefeito. E é isso, e faz parte. Afinal de contas, você está falando sobre a capital do Estado, existem estratégias, você tem em nível nacional a presidência de um filiado do PT, natural que o PT tenha, né, e dificilmente deixará de ter uma candidatura, tendo tido também, em outros momentos, administrada a nossa querida e amada capital. O MDB tem até abril. Por que não? Se algum bom nome competitivo desejar filiar-se ao MDB. É uma discussão, não dá para tomar agora. O fato é que a autonomia que nós damos é uma autonomia clara, os nossos companheiros falarão. Agora, não podemos distanciar essa autonomia entendendo também e necessariamente os interesses estratégicos da legenda em nível estadual e em nível federal. São 13 horas e 9 minutos. Receba aqui, senador veneziano, um abraço do Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13, lhe mandando um abraço. Nosso querido Serginho, parabéns. Tiago Marinho também lhe mandando um abraço. Thiago. O Esmeraldo Gomes, o Nélio, o Edivando do Padre Biapina, o Arthur da Nova Mangabeira, Caio Farias, Chagas, José Nilton, Everaldo Júnior, Araújo do Valentina, todos lhe mandando aqui um abraço. Não sei se tem pergunta para o senador veneziano Vital do Rego. Mas eu estou em Campina Grande. Milton Figueiredo também está dizendo que gosta muito de você. E eu dele. Um abraço a Miltinho. Em Campina Grande, senador, lá o coco tá seco, o bicho lá tá pegando, o bambu tá gemendo. Não. É um disse-me-disse com o deputado federal Romero Rodrigues, que ora é aliado do prefeito Bruno Cunha Lima, ora flerta com a candidatura. O senhor já andou falando, se Romero quiser ficar fixo, quiser sair, saia. Não foi dessa forma. Como é que tá essa pendenga em Campina Grande? Não, senador, antes de responder, deixa eu registrar aqui, quem está nos acompanhando também, sua digníssima doutora Ana, está nos acompanhando lá de Campina Grande. Ana Cláudia. Um abraço aqui, então um abraço, Ana, para você e toda a sua equipe aí, está acompanhando lá de Campina Grande. Gosto muito da primeira dama, viu, Frazão? Eu sei da atenção que você, Fabinho Coxinha, sempre reservaram a Aninha, enfim, e ela sabia que eu estaria vindo aqui. É um bom nome para vice, inclusive? Não há nenhuma, nós não ventilamos. Petrônio, tu me conhece, sabe muito bem que eu não sou de esconder jogo, eu sou muito aberto. Quando nós passamos a participar, né, nesses últimos instantes, com sugestões do MDB, a colaboração, a gestão do atual prefeito Bruno Cunha Lima, nós não condicionamos nada, absolutamente, como também não condicionamos nada mesmo, quando o MDB, na sua larga maioria, foi votar e votou massivamente no nome do nosso companheiro Pedro Cunha Lima. Fazemos política de uma outra maneira. Ajude a nossa participação, Petrônio, com a administração de Bruno, vem independente se o Galego do Leite vai assumir, deve estar assumindo agora formalmente, se Pâmela vai assumir, está assumindo formalmente agora, nesses próximos dias, esta ou aquela pasta. Me recordo muito bem que quando nós nos sentamos pela primeira vez, né, quando Bruno convidava o MDB a participar, eu disse, prefeito, fique tranquilo, a ajuda nossa, do nosso mandato para com a gestão de Campina, independe se estaremos ou não. E demos demonstrações. Quando a gente viabilizou a celeridade na apreciação dos 2 empréstimos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, é dever meu, sou filho de Campina Grande, fui prefeito de Campina Grande, sou representante de Campina Grande, como de qualquer um outro município. Faço isso e fiz em relação ao governo do Estado. Esse mandato é da Paraíba. Eu devo produção parlamentar, política ao Estado da Paraíba e aos seus municípios. Bruno convidou, né, definiu essa participação do MDB. Não há nenhuma, e nunca houve, Petrônio, nenhuma declaração minha no sentido de questionar. Afinal de contas, o ex-prefeito e Bruno são aliados. Não há nada de diferente em manter-se essa relação. Mas o Marco está dando escorregada, senador. Sim, mas aí não cabe a mim falar a esse respeito. Coube a mim falar como coube. Eu tomei conhecimento outrora de que não haveria, porque de minha parte não há nenhuma dificuldade. Afinal de contas, o interesse é o quê? O interesse é o de fazer por Campina Grande.
Quando eu dei a entrevista, quando eu concedi a entrevista... Romero anda afastado da gestão lá? Eu não sei. O senhor não tem esse conhecimento? Não, mas Romero anunciou, Fábio e senador, anunciou apoio ao projeto político dos republicanos. Foi feita uma grande festa para empossar a nova direção dos republicanos lá em Campina Grande, e Romero, e aí eu vi... O convite foi feito para se filiar. Mas ele declinou no primeiro momento da filiação, mas disse que estava apoiando o projeto político republicano em Campina Grande, que é do lado oposto do prefeito Bruno. Não, porque o presidente da Câmara, doutor Marinaldo, né? A mim me parece que o deputado Hugo Mota tinha registrado há alguns meses um compromisso para com o prefeito Bruno. Essas são perguntas que cabem, de fato, e só podem ser respondidas porque se eu disser ou se eu fizer qualquer comentário que não esteja na ordem do dia publicamente, eu estarei sendo leviano. O MDB de Campina... A entrevista que eu concedi, eu não mencionei, eu não direcionei a Petrônio, a Fabinho, a Fulano ou a Beltrano. Eu apenas disse, a presença do MDB na gestão não é uma presença que impeça, que crie dificuldades para quem quer que seja. Em outras palavras, não poderá ser apontado o MDB como causador de qualquer situação. Até em razão também de eu ter falado ao prefeito. Prefeito, se o PMDB não puder participar, não há nenhum problema. Nós não somos complicadores. Portanto, respondendo à tua indagação, não tratei sobre vice, não tratei sobre composição, sobre questões políticas. Nós estamos tratando. Quando o Bruno disse, Veneziano, você tem como ajudar na reforma da maternidade Elpídio de Almeida? Tenho, prefeito. Houve 2 problemas lá delicados, né, de curto-circuito, enfim. Uma pane. Conseguimos R$2,5 milhões para a reforma, principalmente da parte elétrica. Quando o Bruno disse, Veneziano, você tem como ajudar na área da agricultura com maquinários? Tenho, prefeito. Vamos colocamos recursos, algo em torno de quase R$3 milhões de custeio. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação e continuaria a fazer. E o senhor está destravando os empréstimos também de Campina Grande? Não, a parte política, porque de fato a parte técnica não cabe a mim, dos projetos, a parte orçamentária, da condição, que você sabe é o mais difícil, de ter prefeituras e governo do Estado condições e níveis para acessar esses empréstimos e financiamentos, isso foi feito e foi bem feito pela administração de Bruno. Deu condição a Campina Grande de dizer, olha, eu estou querendo tomar emprestado, porque senão as instâncias de governo, sejam recursos nacionais, como foi o caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou recursos externos, porque há também estes a serem recebidos proximamente pela gestão local, teve de mim a participação em que sentido? Bruno disse, Veneziano, você tem como fazer essa interlocução com o governo federal? Eu disse, tenho, porque tenho uma boa relação, próxima relação, fui ao ministro Haddad, fui à Secretaria do Tesouro Nacional, fui à Procuradoria Geral da República, da Fazenda, e nós tratamos de que forma? Da celeridade, da rapidez a análise. Foi isso que eu fiz, foi importante, me vejo no papel de ter colaborado. São R$90 milhões que a gestão de Bruno terá agora, já licitando, para investir, em especial, em urbanização, o Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo lá da gente, interligando com o Parque do Povo. São mais de 120 ruas que serão pavimentadas, interligando, enfim. São 300 milhões no total, né? Dos 2 empréstimos? Não, os 2 são 90 milhões, Caixa e Banco do Brasil. Só que tem um Fomplata, que é algo em torno de 300 e poucos milhões de reais. E, enfim, esse vai ser analisado proximamente pelo Senado Federal, porque são recursos externos. Tem que ter o aval do Senado. Tem que ter o aval do Senado e é isso que nós temos que fazer. Afinal de contas, o propósito maior é ajudar a nossa cidade, como temos ajudado aos 223 municípios da Paraíba. Sabe, Petrônio, eu me sinto muito à vontade de vir falando com vocês, porque na semana passada, quando nós comemorávamos mais um ano de vida da nossa amada por todos nós capital, aqui tem a participação nossa, minha e da senadora Nilda. Quando a gente fala sobre o Parque Paraíba, lá no Jardim Oceania, foram R$2,5 milhões que eu destinei. Quando você fala sobre recursos para algumas pavimentações, para a construção da unidade do Hospital Veterinário, foi Dona Nilda que o fez. Quando você fala sobre essa obra de duplicação, retomada de Cabedelo até a triplicação, a duplicação é lá em Campina Grande, tem 44 milhões que nós destinamos e conseguimos no relatório do orçamento para 2023. Então, são trabalhos. Agora essas casas,
E eu até agradeço, porque às vezes o gestor, aqui e acolá, tem um deslize, um esquecimento. Não, Cícero foi, Messinho foi, disse, obrigado, fez menções, porque a gente conseguiu. São 462, se eu não estiver enganado. Isso. São 42 milhões de reais que, junto ao ministro Jader Filho, a gente trabalhou para que esses recursos chegassem à prefeitura, como também fizemos para o Estado e para a SAPE. O Estado nem lembra disso, mas fomos nós que viabilizamos. Esse é o nosso dever. A parte política, ela vai ser conduzida pelo prefeito e penso que não há razões para esses estremecimentos. Quer fazer pergunta? Não, eu só queria saber sobre lá Campina Grande, sobre o prefeito Bruno Cunha, porque o que chega pra gente aqui é que a popularidade de Bruno tá muito baixa lá. A gestão de Bruno tá bem aquém. Tá bem aquém do que ele a carta do governo dele programou. Ou seja, esse Bruno, a gestão de Bruno tá dependendo desses empréstimos para realmente Campina Grande tocar assim? Eu não posso dizer depender, mas há uma íntima e plena relação, né, irmão? Não há gestão que se faça sem recursos, né? Esses recursos citados, já mencionados por mim agora e em outras vezes, serão recursos fundamentais para que a sua gestão possa cumprir com aquilo que se comprometeu. Então, recursos para mobilidade urbana, recursos para pavimentações, recursos na área urbanística e outros, porque são várias as ações que estão incluídas nestes e também nos prováveis próximos financiamentos, já mencionado por mim do Fomplata, se virão para que a sua gestão possa ganhar mais corpo. Isso é indispensável, tanto para ele quanto foi para mim, enquanto prefeito, como é para João, nos empréstimos internacionais do BID, e aí eu falo porque fui relator de 2 deles, dos 4 que nós apreciamos no Senado Federal, no cumprimento das nossas obrigações. Então é importantíssimo para que a administração dele possa responder àquilo que ele traduziu como compromisso anteriormente. O vice-presidente veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, na boca miúda, no bom sentido, fala-se que o senhor seria o candidato de Lula à presidência do Senado. Não. O senhor é candidato a presidente do Senado? Não, querido. Não. Nós temos 5 meses do segundo biênio. Nós fomos, inclusive, um fato que não para mim pessoalmente e isoladamente. O presidente não pode mais, né? Não, nem ele, nem eu. Né? O senhor não pode ser eu posso ser candidato a presidente. Mas não se trata a esse respeito. Nós estamos no 7º mês, né, no 7º mês desse segundo biênio, que eu tive a gratíssima honra de poder nele participar. Por que digo isso? Porque já seria de grande honra ter participado da mesa anterior. E mais ainda, quando esse fato, Petrônio, não sei se você sabe, se Fabinho, a grande maioria da população não sabe, não é tão comum reeleições de vice-presidentes. No Senado foi o segundo caso. De presidentes até normal, até natural e até já visto, né? Mas de vice-presidentes não. O que quero dizer com isso? É que, venturosamente, as nossas relações, não apenas com o presidente Alcolumbre, que foi presidente, não apenas com o presidente Rodrigo Pacheco, mas com o colegiado, que é quem vota, é uma relação muito boa, amistosa, próxima, respeitosa, que me permitiu granjear, conquistar essa confiança a ponto de ser reconduzido à vice-presidência, que para mim, pessoalmente, mas tenho certeza que para o Estado e para os paraibanos é honroso. Você tem lá um filho da Paraíba, a gente que muitas das vezes é tratado como fomos tratados essa semana que passou pelo governador de Minas Gerais, está lá a Paraíba participando e pontuando do Congresso Nacional com representações. Você tem lideranças de partidos fortíssimos sendo conduzidas por filhos da Paraíba. O republicano, você tem Hugo. Na liderança no Senado, você tem o senador Efraim Moraes. Você tem na liderança, não é do PP, mas na liderança da minoria, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Enfim, isso é muito importante para que o nosso Estado esteja lá, tratando sobre Daniela, acho que é a presidente da Comissão Mista de Orçamento. Ela é a presidente da Comissão Mista de Orçamento, lidera a bancada feminina. Isso é muito importante, independente das nossas realidades de disputas locais. Ter um vice-presidente permite, por exemplo, que nós acessemos mais facilmente quando somos instados e a nós delegada a missão,
que eu disse aqui para Campina. Então, não estamos tratando, não é cabível tratar há 1 ano e 6 meses do próximo processo eleitoral de escolha da nova mesa, né? Então, estamos antes da metade desse biênio, então não cabe. É porque o povo é meio avexado, né? O povo já fala em 26, não chegou nem 24, mas já está falando. Senador, ainda sobre as eleições de 24, do ano que vem, sobre o MDB ainda, pois não. Nas principais cidades, sim, certo? Como é que o partido está se colocando, está começando a se posicionar? E eu tenho em especial, eu gostaria que o senhor falasse sobre Santa Rita. Fabinho, cabe nos dizer, e publicamente já o fiz, tarefa primeira, fortalecer a nossa legenda, e temos feito. Hoje o partido de 9 passa a ter 25 prefeitos, e muito provável que nós cheguemos até o final do mês com 30 prefeitos, prefeitas filiados, e que cheguemos às disputas municipais com condições de eleger 40, por que não até mais de 40 prefeitos. Isso repõe o MDB naquele patamar que, se não igual ao que vimos há 15, 20 anos, mas em condições bem melhores para as disputas majoritárias de 2026. Simples, até de certa forma pragmática. Onde o MDB tiver nomes que possa disputar competitivamente, nós disputaremos. Quando não houver nomes que sejam competitivos para vencer, nós comporemos. Então é possível que nós componhamos lá em Guarabira, temos uma relação muito próxima com a deputada Camila, aproximamos-nos PSDB com o MDB na eleição de segundo turno de 2022, o que ensejou que nós consigamos fazer essas parcerias. Não é algo definido, estou apenas dizendo, há uma possibilidade. Em Santa Rita, há possibilidades, inclusive dentro dos próprios quadros. Eu, inclusive, quero saudar aqui a presença do nosso querido amigo, condutor do MDB, e tomara que eleito em 2024 vereador lá de Santa Rita, há uma possibilidade, há nomes, inclusive. Carlinhos do Adesivo, nomes que possam ser do MDB para essa disputa. O que de fato é preciso que nós, através das suas direções, saibam é que temos que pragmatizar. Teve condições de disputa? Vamos. Não teve condições de disputa? Componhamos, por que não, e preferencialmente nas chapas majoritárias. Essa é a linha que nós estamos adotando. O senhor tem acompanhado... Só uma dúvida, Fabinho. O ex-governador Roberto Paulino é filiado ao MDB? É filiado ao MDB. É filiado ao MDB. É filiado, mas ele disse que o grupo vai lançar uma candidatura, o grupo lá de Paulino, por uma outra legenda. É possível. Ranieri, eu acho que Ranieri deve ser o candidato. Possivelmente, né? Pode ser Ranieri. Possivelmente. Ainda sobre o Santa Rita, o senhor tem acompanhado, o senhor viu os comentários aí que o ex-governador Ricardo Coutinho pode ser? Não, mas ele próprio, me parece, já disse que não tem esse propósito. Não tem esse... Eu li, não sei nem se o que saiu é verdade, né? E também não sei se a fala que foi trazida em um portal, não me lembro, mas li que o ex-governador dissera que não tem essa pretensão de disputar a Prefeitura de Santa Rita. Foi o que eu ouvi. Se você me perguntar deles próprios, não, eu ouvi em algum portal. Não, é porque tem algumas pessoas ligadas a Ricardo que nas redes sociais a gente sabe que estão bastante instigados com essa possibilidade. Ele tem muito trabalho feito quando foi o senador mais votado em Santa Rita. Evidentemente ele tem uma resposta. E não são os insucessos que o governador Ricardo teve nessas duas últimas disputas majoritárias, uma em João Pessoa e outra para o Senado, que impedem, né, ou seja, turvam. O senhor tem conversado com ele? Falei com o ex-governador por telefone e pessoalmente uma vez esse ano, mais uma conversa mais prolongada. Aqui e acolá nós nos encontramos, mas numa conversa mais prolongada uma vez lá em Brasília, onde ele está morando. Por telefone, algumas vezes, não tenho tido essa regularidade de fala com o ex-governador. Não tem esse conhecimento? Se ele... Não tenho, vírgula, tendo lido que ele dissera que não seria. Mas só ele pode responder. Ô senador, qual é a mágica, né? O senador está com trâmite, está com trânsito, está com vamos dizer assim, um privilégio, um status muito grande com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tá indicando tudo que é cargo, tem provocado ciumeira no PT paraibano, tem provocado ciumeira no PSB paraibano. Eu não vi nenhuma fala nesse sentido, não. Você que está instigando aqui. Não, senhor, só o que tem... As bocas miúdas falam, Pois né? é. Não, Qual você, é o você fala assim, segredo, quem está em casa tá pensa com isso. trânsito Não, com o presidente. trânsito nós temos, porque temos, e isso é inegável, uma relação... Desde a campanha, inclusive. Não, antes, não. A relação com o presidente Lula é bem antes do que essa campanha. Lembremos que não apenas a condição cidadã de ter sido seu eleitor, porque fui ao longo da história, o primeiro voto que eu tive foi para Brizola no primeiro turno, em 89, e Lula no segundo turno contra Fernando Collor de Mello. De lá para cá, sempre votei no presidente Lula, votei as 2 vezes na presidente Dilma, enfim. Então nós criamos uma relação até pessoal. O presidente Lula me ajudou muito quando eu estava na prefeitura de Campina. Peguei alguns anos, já no segundo período dele, entre o primeiro e o segundo mandato dele. Você era prefeito e ele era presidente? Ele era presidente da República. O PAC, que ele relança agora, naquela época, quem coordenava e quem acompanhava era a ministra Dilma. E eu tive lá em Campina Grande a possibilidade de fazer obras importantíssimas de urbanização, São Januário 1, São Januário 2, do Novo Horizonte não, ali na região da Ramadinha, de poder fazer também a urbanização do Araxá. Foram recursos que o presidente, através do PAC, nos permitiram. Com a contrapartida da prefeitura, criamos laços pessoais, de amizade, não são laços só políticos, partidários de campanhas. E o presidente foi muito correto conosco, diga-se passagem. Ele veio aqui, esteve conosco, pediu por mim, não tinha aquela história, vota aqui ou vota acolá, era voto mesmo, pedindo, porque ele me conhece, ele sabe. Então, os acessos são esses, que ajudam a nós ajudar aos municípios, né? Agora, eu discordo quando você diz de indicações, nós fizemos só apenas 2 sugestões, na verdade 3 sugestões. Nosso companheiro Neto Franca, que está ocupando um cargo de importância estratégica para o Estado, que é uma diretoria do Banco do Nordeste, projetos podem ser viabilizados com a presença de Neto acompanhando isso. Nós indicamos o competente superintendente do DENIT e que tem sido já, mesmo que com tão pouco tempo, fundamental. Você fala sobre a BR-230, duplicação, triplicação, mas, por exemplo, a 412 está sendo toda ela restaurada, aquela rodovia do Cariri, que teve a participação e o pleito de Romualdo e o acompanhamento de Arnaldo Monteiro. Por falar em deputados, quem manda um abraço para você é André Gadelha. Um grande abraço, Andrezão, querido e estimado deputado André Gadelha, igualmente. Então, foram as 2 sugestões. E agora, a superintendente da saúde, né, aqui no estado, a senhora Joelma Grace. Então, não tô com essas indicações todas, não. Foram essas 3 só. Senador, ainda em Campina Grande, voltando ainda para Campina Grande, há quem diga, alguns cientistas políticos, estudiosos políticos aí, dizem que o eleitorado de Campina Grande ainda não definiu essa união entre os Vital e os Cunha Lima. Como é que o senhor analisa isso? Muitos observadores políticos dizem, olha, essa junção ainda a gente não sabe de fato. Não está entendendo de fato como o eleitorado de Campina Grande vai entender isso. O cidadão de Campina, como cidadão de qualquer cidade, o que mais quer é que o homem público, o agente político, faça por ela, faça pela cidade. Isso é ponto pacífico. Então, duvido muito que haja em Campina Grande quem não esteja se sentindo bem e feliz pelo fato de se ter uma parceria administrativa aonde o seu representante, ou um dos seus representantes, no caso, nós, enquanto senador da República, está colaborando com a gestão. Se você perguntar, ninguém vai dizer, não concordo que Veneziano, como senador, colabore com a administração de Bruno por ele ter sido durante vários anos de lados opostos. Todos nós queremos é que os mandatos eles sirvam para as cidades, portanto, servindo para os seus cidadãos, Fabinho. E outra situação, Fábio. Quando nós votamos no companheiro Pedro Cunha Lima, em 2022, a pergunta que vocês fariam aqui, não tenham dúvidas disso, se lá nós estivéssemos, outubro, era o seguinte: Veneziano, como é que você, tendo sido candidato no primeiro turno pela oposição, volta agora a recompor-se com o governador? Vocês não fariam essa pergunta? Fariam. Sim. Claro que fariam. Sim. E como é que eu iria sair? Eu tendo sido candidato da oposição, não logrei êxito, passar para o segundo turno,
no segundo turno, voltar a estar ao lado de quem representava o governo este que eu questionava, não cabia, Fábio. Não cabia, Petrônio. Eu seria incoerente, incongruente. Votei no candidato da oposição, aquele que passou para o segundo turno representando as oposições, que no caso foi o querido companheiro, parceria esta que eu não Houve o pedido do presidente Lula, do senhor? Presidente Lula, em nenhum momento, diga-se de passagem, chegou para mim e nós tivemos na quarta-feira, pós primeiro turno, foi no dia que eu falei, antes de sair para São Paulo, falei com o Pedro e disse, Pedro, pessoalmente eu tenho a decisão, é claro que eu tenho que ouvir os meus companheiros do MDB. E aí ouvi o nosso querido e saudoso Manuel Júnior, Andrezão, André Gadelha, pessoal Miquica, enfim, turma toda, Romualdo, Anderson Monteiro, Tassiano. Os prefeitos, Tassiano, que foi um extraordinário parceiro, e a grande maioria, para você ter uma ideia, dos 24 prefeitos que votaram conosco no primeiro turno, apenas 4 não votaram em Pedro no segundo turno, apenas 4. E o presidente, nessa reunião, não chegou para mim para dizer, Vené, como ele me trata, vote em João. Ele não pediu. Ele pediu voto para João no segundo turno, até natural. PSB, mais do que natural. Compreensível, eu não podia pedir o contrário. Mas ele não chegou para mim para dizer, Veneziano, por favor, você foi o nosso candidato, vote em João, porque ele sabia da realidade estadual. Então, foi uma decisão tranquila e uma grande performance. Não há de ser negado a Pedro o reconhecimento da grande performance que ele teve, a partir da capital, tendo sido amplamente majoritário. Um nome que apresentou-se, e por muito pouco, né, Petrônio? 60 mil votos. Pedro não ganhou essa eleição. Foi 115, 60 mil. Você do outro tira lado, de um você vai tira, para vai o para o outro. Enfim, foi essa parceria e mantivemos, sabe, Fabinho, essa linha de coerência. A realidade lá em Campina Grande, eu volto a te dizer, os campinenses entendem a importância de se ter um mandato que é um mandato propositivo e produtivo. Que alegria poder estar lá, o senador conseguindo a duplicação da BR-230. É tão bom, um sonho. E é dessa forma, vamos mostrando essa realidade. Em Brasília, o senhor é o único que trabalha para o Campina Grande? Não posso dizer isso. Nós temos uma bancada eficiente, eu faço a minha parte. Posso dizer que venho com muita tranquilidade à frente dos senhores que são instigadores, no melhor sentido da palavra. Eu venho muito à vontade, porque se vocês perguntarem, tem ação nossa como parlamentar em todos os municípios do nosso estado. Tem ações nossas ajudando ao governo do estado, como eu próprio disse, saudar aqui a presença do nosso deputado. Nosso segundo entrevistado do Porto. Parabéns pelo resultado, meu querido amigo. Vibro com a sua presença, porque de fato, onde você coloca as suas digitais, você tem competência, viu? O nosso Ricardo Barbosa. Então, vou me despedindo, porque o Ricardo vai tomar assento aqui. Mas eu agradeço muito. Obrigado pela presença. De revê-los. Não, sou nada. A alegria de revê-los e a alegria de falar com o público, pedindo desculpas por não ter podido estar aqui. Dizer boa tarde, testemunho público que nas muitas tramitações de demandas do Porto lá, eu contei sempre com a solidária voz do nosso senador veneziano, sempre que o procurei. Inclusive lá na ANTAC, onde ele escancarou as portas, né, da agência reguladora dos portos de todo o Brasil para o Porto de Cabedelo. Com grande alegria, meu irmão. Você sabe disso e evidentemente não preciso ressaltar. E disse isso não é por... Ricardo tem uma capacidade de trabalho, esse jeito dele, esse perfil irrequieto, mas de assumir, de abraçar as missões e de entregar, né, com competência. Faço isso em menções outras, não pelas relações que de Campina Grande são conhecidas de todos, mas por um reconhecimento à figura que objetivamente trata com denodo as tarefas que lhes são reservadas. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado, senador. Um abraço. Obrigado, senador. Até uma próxima. 13 horas e 37 minutos. Vamos ao rápido intervalo, Coxinha. A gente volta conversando com o presidente da Companhia Docas, o ex-deputado Ricardo Barbosa. É rapidinho o intervalo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petróleo Torres. 13h40, sem muitas delongas. Luciano Coxinha, já estamos aqui com a presença do presidente da Companhia Docas da Paraíba, que administra o Porto de Cabedelo, ex-deputado estadual Ricardo Barbosa. Presidente, muito boa tarde, bem-vindo ao F5. A Paraíba lhe escuta. Como é que anda o Porto de Cabedelo? Essa dragagem cantada e recantada em verso, em prosa, sonhada pelos paraibanos, tá saindo finalmente? Presidente, meus cumprimentos. Boa tarde, a Paraíba lhe escuta. Boa tarde, Petrônio, boa tarde, Fábio Augusto, boa tarde, querido companheiro Luciano Coxinha, milhares, quem sabe milhões de ouvintes espalhados Paraíba e Brasil afora. Tá saindo não, saiu. A dragagem é realidade, a despeito de um ceticismo imenso, de aves de mau agouros que propagaram aí e ecoaram que a obra era impossível no modelo contratado pelo governo João Azevedo e executado pela Companhia Docas, que com muita honra presido. A obra, Fábio Augusto, foi concluída essa semana que passou, Luciano. Concluímos hoje, instantes atrás. Antes de chegar aqui, eu falava com o comandante Bruno, chefe de gabinete do ministro da Marinha, comandante-chefe da Marinha do Brasil, já marcando uma audiência para o final de agosto. Vou comunicar ao governador João Azevedo, que encontra-se no interior do estado. Já está agendada para a gente oficializar o pedido de homologação do novo canal com 11 metros de profundidade. O porto, até esse passado recente e até o presente, tinha 9 metros e 14 centímetros. Portanto, navios que atracavam no porto para as operações portuárias de carga eram com cargas de no máximo 35 mil toneladas, e agora com o novo calado de 11 metros nós vamos recepcionar navios com até 55 mil toneladas. A gente quase dobra a capacidade de operação do porto. Sem falar nos armazéns que estavam todos interditados. Eu assumi o porto em 3 de fevereiro com toda a sua área, a infraestrutura primária, a despeito do que diz o incauto, o prefeito de Cabedelo,
que ele, todos os dias, eu acho que ele foi tomado por uma obsessão por mim, né? E eu estou me segurando para não dizer o que é que eu estou começando a pensar, né, dessa coisa que ele acorda e dorme e almoça e janta e acorda de novo, sabe, com o Ricardo Barbosa na cabeça. Acho que o senhor está sendo uma sombra para ele lá. Vá cuidar de Cabedelo, que você cuida muito pouco. Me deixe trabalhar. Eu tenho trabalhado muito. O Porto, quando nós assumimos o Porto em 3 de fevereiro, todos os 5 armazéns, e Cabedelo toda sabe disso, estavam interditados há 2 anos pelo Ministério do Trabalho. E ele dizia, o governador está dando um emprego aí, um candidato que perdeu, que não conhece nada de Porto. Esse que não conhece nada de Porto, que já foi 11 vezes secretário de Estado aqui na Paraíba, está fazendo a mais profícua gestão. E aí digo, né, sem medo de exageros, ou de cabotinice, ou de qualquer excesso, da história daquele Porto. Em 6 meses, antes de completar 6 meses, agora já faz 6 meses e uma semana, mas há 15 dias atrás, eu publiquei nas redes sociais que no mês de julho nós alcançamos 170 mil toneladas de operação. Essa marca só tinha sido alcançada em 2014, lá atrás, quase 10 anos, 9 anos atrás, 166 mil, nós alcançamos 170, batendo um recorde de operação no Porto. Antes de completar, quando eu estava com 5 meses, nós já tínhamos faturado com 5 meses de comando como presidente do Porto, uma receita maior do que os últimos 12 meses que me antecederam. Em 5 meses a gente bateu 1 ano da gestão passada. Então, e o prefeito, sabe, ao invés de cuidar de Cabedelo, que cuida muito mal, a saúde é um caos. Agora no inverno, as ruas todas alagadas, ele asfaltou várias ruas, é fato, calçou várias ruas, é fato, mas não cuidou da drenagem, que tem que ser uma drenagem profunda, e eu conheço um pouco disso, porque comandei, vocês são testemunha, lá de 2011 a 2014, a Secretaria de Obras do PAC e a Suplan, investimos, comandei 7 bilhões de reais em obras nesse estado, só nesse ciclo de 2011 a 2014, Luciano Coxinha. E de obra, modéstia à parte, eu entendo um pouco. E aí o prefeito danou-se a fazer calçamento e asfalto em Cabedelo, calçou bastante rua, sem o mínimo cuidado com drenagem. Qualquer chuva, não precisa de chuva tempestuosa não, qualquer chuvinha alaga, o sujeito não pode entrar nem sair de casa. A saúde em um caos, está com o hospital pronto lá, não abre o hospital, economizando certamente recursos para fazer essa politicagem. Se eu postar aqui uma foto com Petrônio, e Petrônio é domiciliado em Cabedelo, no outro dia chega um secretário dele chamando Petrônio, oferecendo emprego, oferecendo isso. O dinheiro da prefeitura só serve para aliciamento político, é uma coisa horrível. Vá trabalhar, prefeito, deixe de mentir. Mente quanto mais mente. E agora mesmo nós fomos premiados, né, o Porto de Cabedelo com a maior gestão de investimentos programados, projetados, entre todos os portos do país. Aí ele danou-se a dizer que isso era mérito da gestão passada. Teve, claro, a contribuição, né? A gente não faz nada sozinho, eu tenho dito, e para os próprios agradecimentos que fiz, né, da honra de merecer essa estatueta, né, que o anúncio que era feito no portal do Ministério dos Portos era, né, como se fosse o Oscar, eles próprios, o secretário nacional do Porto, convidava a todos para a solenidade no site oficial do Porto, do Ministério dos Portos, como o Oscar, né, do setor aquaviário. E no Oscar do setor aquaviário, o pequeno Porto de Cabedelo, né, que se torna grande pela sua capacidade de operação, né, pela movimentação que estamos fazendo, na competição que fazemos com os portos do mesmo porte, foi agraciado e com o primeiro lugar. Nunca tinha tido lá uma premiação. Esse foi o 4º ano de premiação e a premiação está lá, premiação 2023. O prêmio refere-se a 2023. Ainda que pegássemos, e eu trouxe aqui em primeira mão, eu vou levar, eles estão fazendo, eu nem ia, a ex-presidente, a quem eu tenho respeito, foi da gestão, tal, não tenho problema nenhum, mas como estão alardeando isso, como se tivesse sido uma usurpação de Ricardo Barbosa desse troféu, o troféu era para a gestão passada, veja, está aqui, beira mão, fresquinha. Isso é um documento do Porto de Cabedelo, assinado pela diretora financeira. Nesse período de
fevereiro até esta parte, sob o meu comando, em investimentos, isso é só em investimentos, nós já pagamos, isso aqui está pago, 66 milhões 209 mil só para uma das obras, para a obra da dragagem. Essa mesma obra da dragagem, o ano passado, essa obra começou o ano passado, na gestão passada foram pagos 42 milhões. Ou seja, a gente paga em função do que foi feito. Na gestão passada foi feito o equivalente a um pagamento de 42 milhões. Ora, se eu paguei 66 milhões é porque, na verdade, a obra foi feita não é, com mais de 30% da sua execução acima do período passado, no período da nossa gestão. Se formos pegarmos em outros investimentos, vamos lá, em outros investimentos de outras obras, dos armazéns, esses armazéns que estavam todos fechados. Documento oficial. Em 2022, foram pagos, prefeito mentiroso, 2.588 milhões. 2.588.000 na gestão passada. Na gestão Ricardo Barbosa, 9.288. Então, contra fatos, os argumentos, né, são... Presidente, em relação ao novo calado, esse de 11 metros, as operações, as novas operações que o Porto vai receber, já chegaram já alguns navios, já estão chegando? Não, como é que é esse trâmite? Não, exatamente. Essa audiência que eu comecei a entrevista aqui, pedindo desculpa pelo horário e agradecendo ao senador veneziano que terminou dando, como a gente chama lá no Zé, uma banguela, que era para não ficar aqui, né? O vácuo. E eu peguei um trânsito, um acidente ali no Sonrisal, uma pequena batida, mas ali já um gargalo e terminou interditando tudo. O calado já está com 11 metros. A gente já tem a documentação oficial, eu já fiz a inspeção, nós, enquanto Porto, já temos o atesto de que a obra foi concluída. Isso na prática? Aí, na prática, veja bem, eu tinha dito instantes atrás, a gente recebia navio de 35 mil toneladas de carga. Agora a gente pode receber navio de 55 mil toneladas, ou seja, um navio que vinha com combustível, todo esse combustível dos 223 municípios da Paraíba, todo, e de mais uns 100 municípios do Rio Grande do Norte, Pernambuco, tal, vem pelo Porto de Cabedelo. Então, o que é que na prática vai acontecer, Augusto? A gente vai receber um navio com quase o dobro de combustível, quer dizer, aumenta a arrecadação do porto, melhora na operação, porque uma operação que precisaria de 2 navios e aí o custo é muito mais elevado para os operadores, eles passam a vir, Luciano, num navio só, mas tudo isso só será possível depois de uma homologação da Marinha. A Marinha tem que trazer seus técnicos, promover um estudo, checar toda a nossa documentação, ir lá em loco, fazer uma batimetria e dizer, tá tudo certo, vocês têm um canal de 11 metros. Porque imagina se a Marinha liberasse, por exemplo, se eu dissesse hoje, por exemplo, eu já teria navio agora para o final de agosto, com 42 mil toneladas de carga. Vamos perder essa carga, porque não está homologado. Imagine se o navio chegasse lá e batesse com o casco, encalhasse. Porque tinha só 10,40 metros, 10,20 metros, 9,80 metros e tal. Então, a Marinha tem que dar essa certificação. E isso tem uma burocracia. Eu consegui já me antecipar nessa ida a Brasília, o ministro Zé Múcio da Defesa, que é um querido parceiro, amigo, companheiro de muitos de nós, paraibanos, temos amizade com o ministro Zé Múcio, que uma das mais brilhantes trajetórias política e pública desse país é o ministro Zé Múcio, pernambucano. E Zé Múcio ia comigo ao ministro da Marinha, mas foi no dia daquela queda do helicóptero da Marinha, anteontem, há 3 dias atrás, eu estava em Brasília. Mas aí hoje o chefe de gabinete do ministro me ligou dizendo, olha, o ministro já agendou aqui para lhe receber às 15 horas do dia 23 e eu vou, se Deus quiser, levar o governador João para que a gente leve a documentação final, o atesto da Companhia Docas da Paraíba do Porto, o ofício assinado pelo presidente Ricardo Barbosa dizendo, Ministério da Marinha, nós temos hoje 11 metros de calado em toda a extensão do canal e na bacia de evolução. Portanto, a gente requer a homologação. Isso vai colocar o Porto de Cabedelo nas rotas dos principais portos, é isso? Nós já temos como rota, Fábio Augusto, como rota nós temos uma posição privilegiada. Nós somos
o porto não é assim um dos mais, não. Nós somos o porto geograficamente, né, no contexto marítimo mundial, um dos portos mais, ou se não o porto mais privilegiado geograficamente. Nós somos o ponto de interseção entre todos os portos. Se você olhar, depois eu vou mostrar isso a vocês, é interessante. Você já deve ter visto em tempo real aquela de avião, né? Você entra, vê aqueles pontinhos, o avião todo quanto aquilo, é do mesmo jeito com o navio, com as embarcações. Navios do mundo todo passando e o ponto absolutamente de interseção entre todos os continentes é exatamente aqui em frente ao Porto de Cabedelo, essa rota de Cabedelo. Com a gente podendo receber navios de maior capacidade de carga, quanto maior o navio, maior a necessidade de calado, de profundidade de calado, e a gente ampliou mais esses 2 metros. Ainda falta muito, o ideal era que tivéssemos aí 14, 15 metros de calado, mas 11 metros já dá para a gente cumprir um bom papel no cenário nacional portuário. E precisa fazer manutenção, presidente, ou não? Precisa fazer manutenção, sim. A gente vai fazer, a partir de agora, feita a homologação, eu vou abrir um edital, já comuniquei ao governador João Azevedo, a quem quero agradecer de forma pública a solidariedade, o apoio. Nós estamos investindo muito. Esses recursos aqui que somam mais de 150 milhões que eu apresentei aqui para vocês, a gente tem aí prospectado outro tanto desse, de investimentos para esse ciclo aí dos próximos 2 anos no Porto de Cabedelo. Então, e o governador João tem apoiado, tem sido fundamental, porque entende que o Porto como um vetor de desenvolvimento regional, entende o Porto como um arranjo, né, de incremento ao escoamento da nossa produção, à circulação de importados. Pela primeira vez na história do Porto, pela primeira vez, esse presidente que, na ótica, na cabeça pouco, bem vazia do prefeito, diz que não entende de Porto, é esse presidente que, pela primeira vez na história do Porto de Cabedelo, houve lá atrás, 20, 30 anos, uma passagem, uma intermediação apenas e não resultou numa operação, estaremos exportando açúcar. Açúcar da Paraíba será exportado para o mundo através do Porto de Cabedelo. A gente está prestigiando muito essas interlocuções. Eu tenho ido a São Paulo, a Brasília, e a encontro, recebido empresários e operadores portuários quase que diariamente, por conta disso, Fábio Augusto. Por esse cenário, o Porto tem já uma fama de um bom operador, uma operação. Eu quero mandar meu registro e agradecimento público, né, ao órgão, aos TPAs, os trabalhadores portuários avulsos, aos sindicatos, que, né, junto conosco fazem da operação do Porto de Cabedelo uma das mais eficientes do Brasil. E agora, com essa solidariedade, esse apoio explícito, aberto, declarado do governador João Azevedo, a minha capacidade de trabalho, que não vou ser ibudestro, eu trabalho feito um bicho, minha vida é trabalhar, né? Quem me conhece sabe, eu não faço outra coisa a não ser trabalhar, e tenho trabalhado muito ao longo da minha vida pela Paraíba. O Porto, o expediente termina às 16 horas, na sexta às 14. Fica lá um plantão naturalmente, e a operação na área primária é direto, né? 24 horas. Mas a parte de gestão, a parte administrativa, de segunda a quinta até às 16, a sexta-feira, 14 horas. Pode ir qualquer um, cabedelense ou de fora. Eu não saio do Porto nem um dia antes das 20 horas. Nem um dia. Então, trabalho 6 horas a mais do que sou remunerado para fazê-lo. A gente já está chegando finalmente. Isso. Vamos entrar na política? Vamos. Como é que você está fazendo para se dividir? Está trabalhando muito no Porto, e como é que está a pré-candidatura? Deixa eu complementar minha pergunta. Né? Essa sua pré-candidatura é para valer mesmo? Porque, segundo o prefeito de Cabedelo, ele fica meio que zombando dessa sua candidatura. Inclusive, o governador João Azevedo já assegurou que o candidato do partido é o seu nome. Eu acho até muito saudável que ele achincalhe o nosso projeto, que ele humilhe e tal. É de uma arrogância e de uma prepotência. Primeiro, o prefeito trata a cidade como se fosse dele, como se ele fosse dono da cidade. Ainda bem que não é, porque se fosse, ela era muito mal cuidada. Aí Cabedelo tinha um péssimo patrão, como tem um péssimo prefeito. Então, fez lá ele não consegue ver, né, para além
do próprio espelho, da sua própria imagem, ele não consegue ver mérito em ninguém. Aí começa com a conversa mole, fiada, olha, eu respeito muito o Ricardo Barbosa, eu respeito, aí depois papai se dana a dizer que o sujeito está lá e não conhece nada, que não fez nada, que quem fez foi a outra, foi o passado, sabe? Ele não conhece nada de Porto. Ele disse, na primeira semana que eu assumi o Porto, ele disse em todas as entrevistas, em todas as emissoras de João Pessoa, que a dragagem está lá, eu tenho tudo gravado aqui, né? Que a dragagem não se completaria, que o governo tinha dado um tiro no pé, que a rocha que tinha lá, que ele chama de rosa, nem ele não, sabe, é uma coisa tão... Eu fico ouvindo, sabe, de vez em quando eu perco ali 10, 15, 20 minutos do meu dia de trabalho para ouvir as asneiras dele, e eu fico imaginando como é que uma pessoa se dedica o dia todo a conversar besteira e a mentir, e a inventar. Sabe? Não, porque um prático disse que a dragagem está pronta, prefeito. Peça desculpas ao governador João, ao presidente Ricardo Barbosa, ao povo de Cabedelo. Reconheça. Né? Reconheça. Não tem humildade de reconhecer. Não. Não precisa defender, mas reconheça. Então, o prêmio é método de muito trabalho. Quando eu assumi o Porto, todos os armazéns estavam interditados. E o esplendor que ele decanta da estrutura portuária passada, quem está lá sabe, as agências reguladoras sabem, a Receita Federal que tem instalada lá dentro 24 horas, a Polícia Federal instalada 24 horas lá dentro, os órgãos, a Anvisa, o Ministério do Trabalho foi lá e há 2 anos atrás, esses armazéns estão ficando prontos agora, licitados e executadas as obras por Ricardo Barbosa, que de obra conhece um pouco. Então veja bem, politicamente nós vamos disputar. Eu não sei quem é o candidato prefeito ainda, né? Nem tenho essa preocupação, porque a gente tem dificuldade para escolher amigo, parceiro e imagine para escolher adversário. Então o adversário que vier está de bom tamanho. Eu vou enfrentar com humildade, com trabalho, com dedicação, como sempre me empenhei. Você me conhece, Petrônio, vocês me conhecem, mas Petrônio daqui dessa seleta mesa é quem mais me conhece, sabe da minha capacidade de trabalho, da minha obstinação, sabe, do meu compromisso com a verdade, com o trabalho, com a decência, com a honradez. E esses pilares, né, são a base, formam a base da minha estrutura para o enfrentamento, né, dessa campanha que se avizinha. E vou fazer com absoluta serenidade, estou morando mais dando as respostas a cada mentira, a cada invencionice, a cada cavilação, a cada, sabe, ato mesquinho, inclusive judicialmente. Por exemplo, ele lá na Arapuã, semana passada, acho que hoje faz 8 dias, ele foi falar do corte que possivelmente, se a reforma passar nos moldes que está, Cabedelo irá perder milhões de recursos mês. E aí, veja, se eu fosse cometer as sandices que ele comete, as astúcias, as asneiras que ele comete, eu ia pegar uma palavra dele, uma frase dele isolada, como ele faz comigo, e editar e publicar. Não fiz. Ele diz: olha, eu vou ter que demitir todos os servidores públicos. Tu imagina se eu espalho isso, o prefeito afirma que vai demitir, está lá, está na fala dele. Mas ele disse num contexto, ele disse que se perder os 104 milhões ano que Cabedelo perderá, se a reforma passar como está, ele ia ficar sem condição de manter os servidores. Mas ele lá, na sua leviandade e na sua desinformação, diz: eu vou ter que demitir todos os servidores. Eu não usei nenhuma vez, nem rede social, nem pronunciamento, nem a boca pequena para dizer: o prefeito disse que vai demitir os servidores. Ora, pegar um mundo de famílias, né, que tem o seu sustento através do seu emprego público lá, para botar as famílias para não dormir de noite, acordar, a gente vai ser desempregado. Não, eu não vou fazer isso, como ele faz comigo. Ele passa o dia olhando minhas entrevistas, aí para catar uma palavra, quando eu digo Porto Pequeno, aí ele chega: Cabedelo tem que se pronunciar, ele disse que o Porto de Cabedelo não presta, que é pequeno. Ora, quando eu digo que Cabedelo é um porto pequeno, comparado com Suape, com Santos, com Paranaguá, com Itaqui, com Itajaí. Então, é isso que tem que ser feito. Mas, enfim, a gente vai disputar a eleição, estamos estudando o Cabedelo e seus problemas, reunindo amigos. Vou lançar, não posso dizer agora, porque senão amanhã ele vai para cima e anuncia, mas estamos montando uma plataforma de ouvir Cabedelo, de poder ter conhecimento abalizado, detido dos seus problemas e sugestão para a solução deles. Tenho conversado com o governador João, toda semana o governador João me empresta os ouvidos para a gente pensar Cabedelo para o futuro. Entendeu? Eu
tenho muita coisa já compromissada. João disse, olha, na hora certa, Ricardo, a gente começa, sabe, a prospectar ações importantes do governo do estado para Cabedelo, e na sua gestão, se eu for merecedor pela confiança do povo e pela vontade de Deus, a gente vai fazer, sabe, de Cabedelo uma das mais prósperas cidades da Paraíba, já que é a cidade da terceira maior capacidade financeira. Cabedelo tem a terceira maior arrecadação entre as 223 cidades da Paraíba, e nesse período que se avizinha agora de verão, em muitos anos consecutivos, Cabedelo ganha para Campina Grande. Porque vem a Paraíba toda, vem o Brasil todo para cá e vai ali para as belas praias de Cabedelo. Portanto, a gente está muito motivado a seguir trabalhando pelo Porto, a trabalhar o Porto Cidade. Tem que eu vou precisar de um espaço mais generoso de vocês para falar sobre o Porto Cidade, que será... o Porto Cidade é o resgate, vou dizer rapidamente, em 30 segundos, é o resgate. Essa é uma plataforma que é contemplada, inclusive, nas principais estratégias da ONU, faz parte do plano mestre do Porto e Cabedelo, e o governador João e o governo têm apoiado. A gente vai lançar agora em agosto o Porto Cidade com cursos de música, já tem página aberta nas plataformas do Porto, inscrições, já tem hoje quase 600 alunos inscritos, alunos jovens, adolescentes de Cabedelo, para estudar com os melhores professores, com os professores da Universidade Federal, música, 10 instrumentos, para estudar inglês e estudar em espanhol, em curso intensivo, com certificação da Secretaria de Educação do Estado, cursos de 60 horas, de logística portuária, de inclusão digital, letramento digital, na área de saúde. Vamos fazer uma revolução no programa Porto Cidade, Porto que cuida, na área de educação, Porto que educa, na área de música, Porto que toca. Portanto, mas vamos deixar para dizer isso na próxima oportunidade. Eu fico aí com crédito. Já estouramos em 4 minutos. Aqui tem que ser pontual, deputado. Obrigado, ex-deputado, presidente da campanha Docas. Até a próxima e vai voltar para falar dos projetos. Bom final de semana. Boa sorte na caminhada. Abraço a todos. Gente, um abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda, valeu. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. XBET apresenta Recordando. Prepare a botina que domingo, dia 3 de setembro, tem Recordando na Vila City São João. Valquíria Santos.